Eu saio aí, a amada igreja, com a santa paz do Senhor, alguns irmãos. Eu quero deixar um álbum sério aqui para todos os crentes, né? Para todos. Não estou aqui para brincar de crente, tá? E nem os irmãos estão brincando de crente. Então, o que eu vou deixar aqui é muito sério. Eu quero que você medite no que eu vou falar aqui, tá? Medite no que eu vou falar. Eu poderia estar com a caixa de som agora lá na Biquinha. Eu poderia estar com uma caixa de som lá na Costa Silva, né? Pregando a palavra de Deus para o povo se arrepender, né? Para que os pecados deles venham a ser perdoados, né? E porque essa noite foi a noite que eu evangelizei mais, foi essa noite, né? Essa noite eu tenho mais ou menos 30 anos de crente, aceitado Jesus, né? Como meu Salvador. Eu nunca trabalhei para Deus como eu trabalhei essa madrugada, né? Então eu quero te dizer que temos que pregar o arrependimento para esse povo, né? Para o pecado deles ser perdoado. Eu não estou falando aqui do pecado de homem com mulher. Eu estou falando do pecado que corrompe o homem, que mata o homem, né? Então a Bíblia diz que aquilo que não é pão é pecado que nós praticamos. Então esse povo tem que se arrepender para Jesus perdoar o pecado deles. Porque a partir do momento que o pecado é perdoado, não existe mais duas mortes, só uma só. Tá? Então, aquilo que não é pão, ele mata o homem. Então Jesus veio tirar o pecado do mundo, né? E essa madrugada, o Senhor me levou em várias casas, né? Em várias casas, crentes desviados. Encontrei alguns irmãos com a Bíblia na mão, né? E aí eu mandava ele correr, porque para se esconder, subir um monte e não descer mais. E você pode perguntar, por quê? Porque Deus, quando ele vê que o mal vem, ele manda avisar. Deus, ele é fiel, ele manda avisar. A Bíblia diz que Deus ia destruir a cidade que Noé morava. E Deus falou para Noé que ia subir as águas 15 covados de altura. E ali ia ficar empoçada 150 dias, né? Vai empoçada 150 dias. E Deus ia fazer chover 40 dias e 40 noites. Mas ninguém acreditou na pregação de Noé. Mas Deus veio avisar. E essa madrugada eu tive encontrando alguns irmãos que nem na igreja está, para avisar para eles se prepararem, né? Alguns aceitaram a Jesus Cristo como Salvador deles. As casas que eu fui que estavam desviadas aceitaram a Jesus, né? Eu não peguei carro para ir, e nem peguei avião, e nem peguei bicicleta. Eu só sei que Deus me levou lá para evangelizar. Evangelizei várias pessoas ali. Fui na casa de 2 irmãos, evangelizei eles, a mulher aceitou Jesus. Eu falei, é tempo de voltar para Cristo, porque não vai dar mais tempo de você querer voltar. Entendeu? Ali evangelizei uma mulher escolhida também, que era mendiga, dormia na beira da pista onde passam os carros. Ali expliquei para ela que o seu Criador está chegando, né? Avisei para ela se preparar para esperar Cristo. Avisei um outro crente de uma igreja, falou o nome da igreja, só que o nome da igreja foi muito... Só tinha um crente só com a Bíblia na mão, e ele estava subindo para um lugar, e eu disse para ele, continua subindo e não desça para pegar nada. Mas aí, conforme eu comecei a evangelizar, né, depois que eu estava resumindo algumas casas que eu fui, aí eu já não dava mais pé onde eu estava, porque a água invadiu e eu tive que nadar, para salvar uma testemunha de Jeová também, que eu tenho que avisar para ela se preparar, que ela não está preparada, tá? E ela começou a se afogar no mar, e ali, aonde minha mulher se encontrava também, não dava para sair mais de lá, porque a água tomou conta de tudo, né? Eu só sei que eu fui em várias casas nessa madrugada, em várias casas. Eu sei que serve para mim também, o que eu estou falando aqui,
serve para você, mas eu quero te dizer que a Bíblia fala que esse povo tem que se arrepender da corrupção, tá? Se arrepender da corrupção, do pecado praticado. Aquelas pessoas que trabalham com uma e roubam com a outra, tem que se converter a Deus, porque toda a corrupção ninguém vai levar roubo de ninguém, vai ficar debaixo das águas, tá? Então a Bíblia diz que Deus mandou Noé falar. Então se você se arrepender, aceitar Jesus Cristo, não importa, eu não quero que você aceite Jesus para ir para a igreja, as quatro paredes não. Eu quero que você aceite Jesus onde você está, né? Possa ser que não dá tempo de você ir para a igreja mais, mas pelo menos você aceita Jesus, né? E Jesus perdoa o pecado do cigarro que vai te matar com câncer, e perdoa o pecado da cerveja que não é pão, para que se você acontecer alguma coisa na terra, a qualquer momento, você está salvo. Você não precisa ter medo da morte mais. Você está salvo, né? Ali ganhei alguns irmãos desviados do evangelho, crentes que não iam mais para a igreja. Ali estive na casa deles, preguei o evangelho para eles, falei para eles se prepararem, tá? Passei a noite toda evangelizando os crentes que não estão na igreja, tá? E evangelizei pessoas católicas, não precisa aceitar Jesus, ir para a igreja, aceite Jesus e deixe Jesus salvar, te libertar do pecado que você pratica. Porque se por acaso acontecer alguma coisa na terra, você está salvo. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, Jesus escreve o nome dele no livro da vida. Ele não precisa se preocupar, ele não tem mais perca nenhuma, nem prejuízo nenhum ele toma, a partir do momento que Jesus escreveu o nome dele no livro da vida. Eu quero chamar a tua atenção, você que é católico, você que bebe, você que fuma, tá? Aceite a Jesus como salvador de sua alma, para que se alguma coisa acontecer na terra, você já está perdoado por Cristo. Você já está perdoado por Cristo. Jesus já te perdoou aquele pecado que você praticou comendo aquilo que não era pão. Cigarro não é pão, cachaça não é pão, cerveja não é pão. E muitas vezes você gastou o seu dinheiro naquilo que não é pão, pecando contra seu Criador. Agora, se acontecer alguma coisa na terra, como é que fica você? Então Jesus veio tirar o pecado do mundo para que o pecado não condenasse o homem, que é o pecado daquilo que não é pão, que você muitas vezes come e não é pão. Eu quero chamar a tua atenção, porque ninguém está seguro mais na terra. Não tem segurança na terra nenhuma mais, né? Nenhuma segurança na terra mais. Você que mente, não minta mais, porque todo mentiroso passa a ser filho do diabo e não filho de Deus. Você que é crente, que está na igreja, né, e vezes mentem, faz fofoca, caluneia, para com isso, porque se você não parar, você vai ser surpreendido na terra. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou pregando aqui para todos os católicos e crentes, para todos, tá? Para todos, não estou pregando só para uma pessoa só, para todos. Aquelas pessoas iam ficar, Deus me levou na casa deles, para avisar para eles o que ia acontecer. Porque se você morrer na terra, que nós todos vamos morrer, mas se por acaso acontecer alguma coisa na terra, você está salvo, você aceitou Jesus. Aquele pecado que você praticou já não existe mais. Já não existe o pecado do cigarro, o pecado do álcool, o pecado da macumba. Já não existe mais, você aceitou Jesus e esse pecado foi aniquilado. Então, você não vai ter perca nenhuma se por acaso acontecer alguma coisa na terra. Tá? Ali eu pude contemplar que nem as autoridades conseguiram se defender. Eles corriam para um lado e para o outro, não dava tempo. E aí encontrei um crente com a Bíblia na mão, só, de uma igreja que não deu para gravar o nome, que foi muito rápido, ele estava apressado, e eu disse a ele, sube e não desça mais para pegar nada, porque não vai dar tempo. E ali consegui evangelizar uma pequena praça da Baixada Santista. Encontrei vários pastores desviados, fui na casa deles, avisei,
pessoas que são distanciadas. Deus me usou para ir nas casas. Eu fui, falei a verdade. Agora a corrupção da cidade, ninguém vai levar roubo nenhum. E nem corrupção ninguém vai levar. Vai ficar tudo aí debaixo do mar. Tudo. Ninguém vai levar nada. Tá? Ninguém vai levar nada e ninguém defende ninguém nessa hora. Cada um quer salvar a sua pele. Eu vi a correria, como eles fazem, tá? Ninguém quer salvar ninguém. Mas Jesus quer salvar todos. Um quer salvar todos. Só tem um que quer salvar todos. Então você que bebe e fuma, você precisa aceitar Jesus como seu salvador. Para que se acontecer alguma coisa na terra, seu pecado já foi perdoado. Porque a Bíblia diz, não gastei o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Você gastou, então você está em pecado. Eu quero chamar a atenção dos crentes também. Você que está despercebido, não consegue saber o que vai acontecer na terra. Às vezes você está dentro da igreja, mas não sabe o que vai acontecer. Eu quero chamar a tua atenção para você se preparar, porque essa noite foi a noite que eu já evangelizei mais. Eu tenho 30 anos de evangelho, nunca evangelizei tanto como eu evangelizei essa noite. Eu não usei bicicleta para ir e não usei carro. Eu fui sem carro e sem bicicleta avisar. Eu avisei para muita gente como Noé avisou. Aleluia! Noé disse, aleluia, que Deus ia abrir as comportas dos céus, ia chover 40 dias e 40 noites, mas ninguém acreditou em Noé. Todo mundo rinchava, casava e dava-se casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e começou a chover. Então se arrependa, aleluia, do seu pecado, daquilo que não é pão que você quer comer, que vem te matar. Cigarro mata com câncer, cachaça com cirrose, cerveja com pressão alta. Aí você fala, mas até agora não aconteceu nada, mas vai acontecer. Está ouvindo o que eu estou falando? Nem as autoridades vão poder te ajudar, que eles vão querer se salvar eles. Mas Jesus, ele quer salvar todos. Jesus não quer salvar uma pessoa só. Jesus quer salvar todos. Até os mendigos Deus mandou para avisar para eles se preparar. Até os mendigos que estavam deitados na beira da calçada. Deus me levou lá para avisar. Que são mendigos escolhidos de Deus, que não está na igreja, mas é escolhido, está dormindo lá na beira da pista, mas é escolhido de Deus. Deus mandou ir nele. Eu fui em todos. Tá? Eu fui em todos. Eu não estou aqui para brincar de crente. Se você está brincando, eu não estou brincando. Noé avisou. Farei chover 40 dias e 40 noites, diz o Senhor. A Bíblia diz que as águas subiram 15 covados de altura. E ficou empoçada 150 dias e afogou todos aqueles homens. Eles poderiam ser salvos, mas não quiseram. Noé veio avisar, mas ninguém acreditou. Mas você que está no pecado da cachaça contra a palavra de Deus, tentando comer uma coisa que não é pão, tentando comer, aleluia, cerveja, que não é pão, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, é pecado contra Deus. É esse o pecado que Jesus veio tirar do mundo. E ele, essa noite, ele evangelizou muita gente, ele falou com muitas pessoas que estavam sossegados, tá? Então os escolhidos de Deus, o anjo já foi até eles, tá? Você vê a igreja cheia, mas nem todo mundo é escolhido, não. Não pense que é todo mundo, não. Viu? Muitos estão lá para seguir e só tem fé e conhece Jesus só pelo nome, não conhece Jesus pelas obras. Conhecer Jesus pelo nome, todo mundo conhece. Mas conhecer pelas obras fica difícil. Então eu quero te dizer aí para tu se preparar, né? A corrupção do roubo, o cara aí trabalhar com duas mãos, usar uma para roubar. Deus está vendo a corrupção da cidade, um tomando o que é dos outros. Vai ficar tudo aí, ninguém vai levar nada. Ladrão não vai levar nada, corrupto não vai levar nada. Ficará tudo aí, aquilo que pegaram dos outros. Os mais fortes vão ficar fracos sem nada, porque não vai poder levar nada.
Ninguém vai levar nada. Até um carro novo vai ficar aí, ó, para ferrugem comer. Por isso, você que não se preparou, se prepara. Se prepara. Se converta. Você que trabalhava com uma mão e roubava com a outra, se prepara para se converter. Porque não vai dar mais tempo de avisar. Ali, quando eu avisava aquele povo, as águas invadiu tudo. Não deu tempo, eu tive que nadar. O mar subiu demais. Eu estou pregando aqui arrependimento. Arrependimento, você pode se arrepender porque se for acontecer alguma coisa na terra, né, e atingir você, você está com a consciência limpa. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Eu não estou aqui pregando para você ir para a igreja, não. Ficar lá nas quatro paredes, não. Eu estou pregando para você se arrepender do seu pecado. Tá? Eu não estou pregando aqui para você ir lá na igreja e ficar 24 horas preso dentro da igreja, não. Eu estou pregando aqui para você se arrepender do seu pecado, da sua corrupção. Da sua corrupção. Você se consertar com Deus, porque se acontecer alguma coisa, você está salvo. Você, ela está salvo e ele está salvo. Você não precisa se preocupar com mais nada. Porque os seus pecados foram perdoados, tá? Os seus pecados foram perdoados. Noé falou o que é como ninguém acreditou. Deus me levou em casa de pessoas, várias pessoas, eu perdi a conta, as casas que eu fui. Eu tenho mais de 20 anos de evangélico, eu nunca trabalhei para Deus como trabalhei essa madrugada. Eu nunca trabalhei como eu trabalhei nessa madrugada. Então você que tem alguma coisa em débito com pecado com Deus, né, do que eu referi aqui, se arrependa. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador de sua alma, para que seu pecado venha a ser perdoado. Porque a terra não está mais segura, como antigamente. A terra não tem segurança mais para ninguém, tá? A terra não tem segurança mais. Então Deus, ele manda avisar. Deus não deixa ninguém cair numa ratoeira. Ele avisa quando vai acontecer alguma coisa, tá? Eu só sei que quando eu avisava esses irmãos, alguns irmãos, que estavam desviados do evangelho, voltaram para Cristo, né? O Senhor, ele mandava falar. Então, a Bíblia diz que o pecado do homem, que Jesus veio perdoar, é o pecado que mata o homem. É esse o pecado que Jesus veio perdoar, o pecado que mata o homem. Então a Bíblia fala, não gastei o vosso dinheiro naquilo que não é pão, porque é pecado contra o teu Criador. Cigarro não é pão, ele mata com câncer. Cachaça não é pão, mata com cirrose. Cerveja não é pão, pressão alta e cegueira. Aí eu te pergunto, você precisa se arrepender dos seus pecados para que você possa ser salvo a sua alma e seu espírito. E não pense que as autoridades vão te ajudar, não. Porque eu vi lá, a correria é grande. Cada um quer se safar. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém. A verdade é essa. Ninguém ajuda ninguém nessa hora. Todo mundo é amigo, mas se o mal vir para cá, ninguém quer salvar ninguém. Cada um quer salvar sua pele. A verdade é essa. Mas Jesus, ele está falando aqui que ele quer salvar todo mundo. Ele quer salvar todo mundo. Ele não quer salvar só um. Porque se Jesus não tivesse interessado em salvar, ele não me levava lá na casa das pessoas sem usar carro e sem usar bicicleta. Eu não usei carro nem bicicleta para chegar lá, na casa dessas pessoas. Eu não usei carro para chegar onde estava aquela mulher deitada na beira da pista, que é escolhida de Deus, para avisar para ela que a coisa vai pegar. Então tá aí. Eu não quero que você me julgue com a sua carne, não. Não me julgue. Não use sua carne para me julgar. Mas me julgue pelo Espírito de Deus. Você que é pastor, você que é missionário, não me julgue pela sua carne. Mas me julgue pelo Espírito de Deus que eu estou falando aqui. Viu? O que eu estou falando aqui, você pode me julgar pelo Espírito de Deus. Porque eu não usei bicicleta e nem carro para ir na casa dessas pessoas avisarem. Eu poderia agora montar uma caixa de som lá na Costa Silva e avisar para o povo se arrepender da corrupção, dos seus pecados praticados.
o pecado que Jesus veio perdoar. Jesus veio perdoar o pecado do homem que mata o homem. Tudo que mata o homem é pecado. Você se arrependa e coloca a vida em extinção, é pecado. Matar sem arma. Se arrependa, você que é mulher, se arrependa. Porque possa ser que não dê mais para se arrepender. O que eu estou falando aqui, eu não quero que você me julgue pela carne não, mas julgue pelo Espírito de Deus, tá? Me julgue pelo Espírito de Deus, porque eu não ia conseguir sair, levantar da cama para ir lá avisar esse povo para correr do mar. Como é que eu ia conseguir levantar da cama para avisar esse povo, para ir na casa desse povo? Sem carro e sem bicicleta, sem nada. E avisar para eles correrem. Deus está avisando, então, tá aí, eu não quero que você me julgue pela sua carne, tá? Mas me julgue pelo Espírito de Deus. Você que é pastor, não quero que me julgue pela tua carne. Eu não quero que a missionária me julgue pela carne também. Deus, ele avisa, antes de acontecer, que ele veio, ele é vida, ele veio para salvar. Então eu creio que se uma pessoa estiver em pecado, pecado de cigarro, pecado de álcool, e se arrepender e aceitar Jesus, ele não precisa se preocupar com mais nada. O que vier na terra, para ele é lucro, porque ele já recebeu a melhor coisa que ele precisava receber, era aceitar Jesus. Você que é pastor que está distanciado da igreja, você que é presbítero, tá? Se você for escolhido, Deus vai me levar em sua casa para te avisar. Se você for escolhido, eu só não vou se você não for escolhido. Mas se você for escolhido de Deus, Deus vai me levar em sua casa, pastor. Você que está distanciado do evangelho. Você que não está mais assumindo o trabalho de pastor da igreja. Tá? Então eu não estou pregando aqui para você ir para a igreja, não. Eu não estou pregando para você ficar nas quatro paredes da igreja, não, tá? Esquece isso. Eu estou pregando que você precisa se arrepender e aceitar Jesus Cristo como seu salvador de sua alma. Para que você não venha tomar prejuízo se acontecer alguma coisa na terra. Tá? Hoje nós não temos segurança na terra mais. Não temos. Então Jesus, ele foi crucificado pelo pecado que mata o homem. Tá? Jesus foi crucificado pelo pecado que mata o homem. Que é as coisas do mundo que destrói o homem. Então a Bíblia diz, ai dos bêbados que dessa sepultura. O profeta já sabia que isso ia acontecer. Então eu quero te aconselhar, você que tem filhos, ore, apresente seus filhos na mão de Deus, você que é pastora, ore, apresente na mão de Deus, que Deus avisa antes de acontecer. Não me julgue com a sua carne não, porque se você me julgar pela carne, Deus vai cobrar de você. Porque quem mandou falar não foi eu que fui falar, foi ele. Então o negócio é muito sério. Tem até testemunha de Jeová envolvida, que ia morrer afogada. O negócio é muito sério. Tem que avisar também, tá? Tá aí, para você ver como Deus trabalha. Deus usa a pessoa para confundir. Deus tem um jeito de usar para confundir os grandes. Deus confunde os grandes. Então você que é pastora, que tem chamada de Deus, tá? Você que se você se transformar numa coluna maciça, eu vou até a sua casa, Deus vai me levar para te avisar se você tiver despercebido. Você que é pastor de igreja grande tiver despercebido, Deus vai mandar lá na sua igreja te avisar. Agora não me julgue quando eu chegar lá, não me julgue a sua carne não. Tá? Porque muitos já me julgaram pela carne, né? Muitos já me julgaram pela carne. Na Praia Grande, Deus me mandou falar com vários pastores, presidente da obra. E algumas pessoas não quis receber a mensagem, mas aconteceu. Então eu não falei só com o pastor só, falei com vários pastores. Então se Deus me revelar você, para mim te avisar, e você for escolhido e eu for até você, eu não quero que você me julgue pela sua carne, mas quero que você me julgue pelo Espírito de Deus, se é que você tem o Espírito de Deus. Se é que você tem o Espírito de Deus. Porque nem todos têm o Espírito de Deus, tá? Nem todos. Porque os que têm chamada de Deus eu conheço aqui. Eu não preciso ir lá te conhecer. Eu conheço você daqui. Daqui que eu te conheço. E sabe como é que eu te conheço? Quando o pastor presidente da igreja, ele é escolhido de Deus.
Eu conheço ele como uma coluna maciça que encosta nas nuvens. Deus é fiel. Então, eu quero dizer para você que você não precisa ter medo de nada. Nada, porque tudo Deus vai avisar. Deus avisa tudo. Quando Deus vem buscar o pastor presidente, Deus manda avisar. Quando a missionária vai viajar, Deus manda avisar. Quando vai acontecer alguma coisa na igreja, Deus manda avisar. Quando o pastor está com o tempo vencido, Deus manda avisar. Quando o obreiro está morto, caixão sem tampa, sendo do altar, Deus manda avisar. Quando o pastor, ele olha a aparência, Deus manda avisar. Não tem como escapar ninguém. Não tem como escapar ninguém dos olhos de Deus. Então você que tem algum pecado desse que eu citei aqui, se arrependa. Aí você vai trabalhar e quando você vê alguma coisa, você pega. Não faça isso. Você tem que comer o suor do seu rosto. Você tem que usar as duas mãos para trabalhar. E não pode usar uma mão para esconder e emprestar para o diabo. Porque é pecado também, tem que se arrepender, senão não vai para o céu. Você que está na igreja, às vezes a pessoa deixa uma Bíblia e você leva. Ou um guarda-chuva você leva. Isso também você tem que se arrepender, porque você não vai subir. Se acontecer alguma coisa na terra, você não vai subir. Você que deve César, compre e não paga, pague seus débitos. Porque para o céu também não sobe caloteiro. A verdade é essa. O César do sacolão, o César do aluguel da casa, o César do posto de gasolina, o César do gás, o César da loja 100, o César da Pernambucana, o César da quitanda. Pague seus débitos. Se você não pode comprar, não compre. E não seja fiador de ninguém. Se você colocou Jesus como seu fiador, você está em pecado. Jesus diz, não seja fiador de ninguém. E você quer que ele seja seu. Se arrependa também. Se arrependa enquanto há tempo. Noé avisou o povo não acreditou. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se arrependa enquanto há tempo. Jesus está aqui para perdoar o seu pecado. Pecado que você praticou, que você tentou comer que não era pão, colocando fumaça no seu pulmão, a cachaça correndo você por dentro. Você precisa se arrepender. Então, se você não estou aqui para levar você para a igreja, para você ficar lá preso lá dentro, não. Eu estou pregando a salvação aqui para você. Porque ali, quando eu pregava, para aquele povo, para mim sair dali foi uma briga. Uma briga. Mas entrou rasgando. De repente ele ocupou. Ele ocupou. E esse lugar que eu estava, eu já tive 3 vezes na revelação lá. Eu tive a primeira vez, tive a segunda vez e agora pela terceira, no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então o negócio é sério, não é brincadeira, tá? É sério, não é brincadeira. Você veja que eu não preciso levar o folheto para as pessoas. Eu vou na casa deles. E você não vai ver eu sair nesse portão aí, ó. E nem vai ver eu sair de carro. Eu vou lá e volto. E você nunca vai entender como Deus trabalha. Você nunca vai entender como Deus trabalha. Então tá aí, para você que não é crente e quer aceitar Jesus, você aceite Jesus como seu salvador de sua alma, não para ficar rico, porque tem pessoas que acham que indo para a igreja, ele quer ficar rico, mas a palavra fala que está mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna. Essa pessoa não está guardando a palavra de Deus. Fica difícil também para ele entrar lá, porque ele não está guardando a palavra de Deus. Ele quer ficar rico na igreja, ele não vai ficar. E se ele ficar, ele não vai entrar no céu, porque ele está trabalhando pela comida que perece, não pela que permanece. Está aí, né? Satanás foi lá no monte e disse para Jesus, todo o reino eu te darei, se você prostrar e me adorar. Satanás ofereceu toda a riqueza para Jesus. Jesus recusou. E nós também, às vezes, temos que recusar certas riquezas, que não é de Deus. Porque Jesus não chamou ninguém para seguir ele para ficar rico. Ele nasceu numa manjedoura, né? A casa dele era um barco. Passava 24 horas dentro do barco. Então tá aí, para você que está em pecado e pegava o que é dos outros e não devolvia, Eliseu devolveu o machado. Era emprestado, desencabou e caiu no rio. Eliseu orou e o machado flutuou. Ele devolveu o machado. Se você pega o que é dos outros e não devolve,
Você precisa se converter ou pagar aquilo que você pegou. Para você que é crente, eu estou pregando para crente agora, tá? Se você é crente ainda mente, mentiroso é filho do diabo, não é filho de Deus. Se converta da mentira, porque não tem como um mentiroso libertar outro dentro das quatro paredes. Fica difícil um mentiroso libertar outro. Então toma muito cuidado, porque você está correndo risco, mentindo. A qualquer momento pode ser todo mundo da terra surpreendido e ninguém sabe, né? Ninguém vai saber porque fica difícil a pessoa saber. E eu vou te explicar porque fica difícil a pessoa descobrir o que vai acontecer onde ele está. Preste atenção. Se eu pregasse aqui, dá César o que é de César e Deus o que é de Deus, e eu não pagasse os meus débitos, eu nunca ia descobrir o que ia acontecer na terra. Se eu pregasse aqui, dá de graça tudo que eu ganhei de graça, e eu ganhasse e vendesse, eu não ia descobrir também o que ia acontecer na terra. Se eu pregasse que Jesus estava vindo no céu, eu estava errado, porque a Bíblia fala que a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem. Se eu batesse no peito e falasse que eu estava salvo, eu ia mentir, porque a Bíblia fala, será salvo. Se eu falasse que o celular separa uma pessoa de Cristo, ou alguma coisa que o homem fez, eu estaria mentindo. A Bíblia fala que nem as alturas, nem o porvim, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez separam um crente de Cristo, tá? Então eu quero te dizer aí que se você está ao contrário da palavra, vai se preparando, que vai chegar uma hora que a coisa vai pegar. Vai pegar, o mal vai vir sobre a terra. Vai vir o mal sobre a terra, sobre todo mundo, a Bíblia fala. Aquele que guardares as minhas palavras, eu as guardarei no dia mal que há de vir sobre todo mundo. Sobre todo mundo, não é um só não, todo mundo, até eu estou envolvido. E se eu não guardar a palavra, Deus vai me guardar? Não vai. Então vai se preparando, guardando a palavra de Deus, tá? Vai guardando a palavra de Deus. Se mentia, não mente mais. Se era caloteiro, não vai ser caloteiro. Se crente, não vai ser caloteiro mais. Se você pegava o que é dos outros, você não vai pegar mais. Porque toda corrupção e roubo ficará aí na terra. Ninguém vai levar nada. Ninguém vai levar nada. Todo rico que você conhecer não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. O mar vai invadir tudo e vai ficar com tudo que tem aqui. Então, nu nós saímos do ventre da nossa mãe. E nu nós estamos andando para lá. Então tá aí, né? Para você que mata sem arma dentro da igreja, se prepare. Porque a palavra diz que Deus disse para a mulher, com dor de parto vai ter filhos. E hoje ela não quer ter filhos. Se Deus dependesse da terra encher por ela, a terra ficava vazia.